Sabe por que eu tô rindo? Porque agora vai começar a melhor coisa do mundo. É agora que a gente sai do lugar comum para fazer a diferença. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar a nossa massa. Tá? Farinha, água, fermento, sal e conhecimento e aprendizado e, obviamente, traduzindo tudo isso, e amor. É o ingrediente que está bem escondidinho aqui, mas que compõe tudo. Nós temos diversas receitas, tá? Existem diversas. Nós escolhemos uma receita, a mais simples, a receita considerada pobre, já que ela tem o menor número de ingredientes possível, tá? A outra coisa, começamos então por farinha. Toda farinha é igual? Não, não é. Então aí sim, vamos fazer então uma pizza incrível? Vamos escolher uma farinha para pizza perfeita, tá? Nós estamos nessa receita aqui, trabalhando com uma farinha italiana, uma farinha de W330, que é um W alto, é um item importante, toda farinha tem isso, tá? Com essa farinha nos permite trabalhar com 65% de água, tá? Na hidratação, tá? E nós temos então, aqui nós vamos trabalhar com fermento biológico seco, tá? Podemos trabalhar tanto com seco quanto com fresco, né? E sal. É muito importante a gente falar de um ingrediente aqui, ó, esse ingrediente, farinha, tá? Existe uma briga que se fala muito, porque a farinha brasileira, a farinha italiana, a farinha francesa. Não, o que existe que é mais importante? Nós precisamos aprender a conhecer a farinha e tirar o melhor dela. Tá? A escolha para essa farinha da nossa receita é muito simples. É a farinha perfeita para fazer a pizza perfeita da forma como eu acredito. E é muito importante. Eu faço farinha, faço pizza com qualquer farinha. A gente só precisa tirar o melhor da farinha, tá? É isso que a gente precisa aprender, tá? Na nossa receita, então, nós temos 65% de hidratação, nós temos aqui 2,5% de sal por quilo de farinha e nós temos 0,2% de fermento, já que nós vamos trabalhar com massa a partir de 24 horas e vamos trabalhar com ela também com 96 horas, tá? Então, tudo isso é possível, tá? Lembrando, nós queremos fazer pizza incrível. Qualquer pizza, qualquer pessoa faz. Nós não. Vamos lá. Tenho 5 quilos de farinha. Eu tenho, então, 65% de água, 3 litros 250 de água. Eu tenho aqui 125 gramas de sal e eu tenho aqui 10 gramas de fermento, certo? Já falamos sobre farinha, é muito importante a escolha da farinha, sim, tá? Existe um outro ingrediente que a gente pode trabalhar. Esse outro ingrediente é o azeite. Ele nos dá, e cada ingrediente tem a sua função, tá? O sal é sabor, o sal é conservante, o fermento é quem vai nos ajudar a todo o processo enzimático, o crescimento, a água é a nossa hidratação, é a nossa leveza e a farinha é o nosso alimento, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar a técnica mais comum que tem, é a técnica que os padeiros usam, é a técnica que também eu aconselho toda vez que a gente utilizar mais de 60% de água, tá? Começando pela farinha, então, e pelo nosso fermento. Joguei os dois na maceira. Vamos lá, vamos fechar e... Tcharará, exatamente. Vamos lá, aqui está. Muito simples, maceira funcionando. Essa primeira fase é para misturar a farinha com o fermento, tá bom? Então vamos deixar 1 minutinho batendo. A nossa batida deve acontecer em 20 minutos, tá? Que é o tempo onde nós vamos misturar perfeitamente a nossa massa para produzir uma massa única e incrível, simples, para fazer a melhor pizza da tua vida.
Abri a maceira e aqui é o seguinte, eu vou começar, lembra que tem 65% de água. A primeira grande dica, nunca coloque toda a água de uma vez só, tá? Nesse caso especificamente, eu vou começar colocando metade dessa água, tá? Tá aqui. Se você quiser pesar, é muito legal e tudo. Aliás, sobre pesar, existe um termo francês importantíssimo, tá? Vou colocar aqui um timerzinho de 5 minutos, tá bom? É muito, muito importante a gente fazer isso. Toda vez que a gente for trabalhar qualquer receita em casa, mise en place, tá? É o termo para colocar. Vamos arrumar a nossa mesa, vamos colocar todos os ingredientes à mão, vamos pesar, vamos nos organizar. Por quê? Fica tudo muito mais fácil, tá? Isso fica fácil trabalhando com 4 ingredientes, com 6, com 10, tá? Estamos aqui trabalhando. Vamos lá, uma coisa importante que eu vou aproveitar esse tempo para falar. Como é que a gente sabe? Todo mundo fala muito sobre W da farinha. Eu hidratei tanto a farinha. Na verdade, a gente precisa primeiro conhecer a farinha com a qual iremos trabalhar, tá? Lembre-se, nós aqui estamos falando de fazer uma pizza incrível, de sair do lugar comum, tá? Então vamos aprender um pouco mais. Farinha, existem vários termos, vários conceitos. Vamos no termo italiano, no termo brasileiro, na classificação da farinha, que é a mais utilizada no mundo. E essa farinha ela pode ser, então, integral, tipo 2, tipo 1, tipo 0 e tipo 00. O que significa isso? Esses tipos de farinha são determinados, é uma nomenclatura que utiliza isso através e por causa da moagem da farinha. Quanto mais moída ela é, menor o número. Farinha integral tem o grão inteiro da farinha moída. Farinha tipo 2, a gente tira a casquinha de fora do grão e vai moer, ela tem bastante grão ainda, ela tem bastante sabor, muita fibra. Farinha tipo 1 ainda tem um percentual bem alto de fibra nessa farinha, é uma farinha muito se usa, eu utilizo a farinha tipo 1 misturando com a farinha 00 para dar sabor, para criar massas exclusivas, muitas vezes nas pizzarias. E aí, aliás, é uma grande diferença. A farinha brasileira é tipo 1, ela tem esse grau de moagem, então ela tem casca. A gente compra a nossa farinha vendo que ela está branca. Muitas vezes é utilizado uma técnica de colocar um branqueador na farinha. Qual é o maior preço que nós todos pagamos disso? Perda de sabor. E aí começam as diferenças entre as farinhas hoje importadas, argentinas, francesas, italianas, e a nossa farinha, que já melhorou muito, mas ainda tem muito que melhorar. Toma aqui, a nossa maceira está fazendo a mistura, eu vou aumentar a velocidade dela, tá? Então, o que é essa velocidade? A gente tá trabalhando e misturando bem, tá? Jackson, não tem farinha italiana nem francesa lá onde eu moro. Não tem problema, vamos aprender o melhor, vamos descobrir o percentual de proteína, qual a capacidade de absorção de cada farinha. No Brasil nós temos hoje já farinhas muito boas e que já melhoraram já para longa fermentação, tá? E também, só para vocês saberem, existem várias outras técnicas. No curso, tá? Pizzaiolo per Passione, a gente fala muito sobre isso, para que a gente aprenda mais. Vá a fundo, busque informação, não se contente com pouco, queira sempre mais. Temos aí a primeira fase nossa, a gente já colocou aí pelo menos de toda a farinha
80% dela, nós temos ainda 20%, a farinha começa a ser absorvida a água começa a ser absorvida pela farinha, tá bom? E vamos lá. Timerzinho correndo, tic-tac, 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 vamos embora. Observação, aprenda a olhar para a tua massa, aprenda a conhecer, porque ela nos fala tudo, ela fala inclusive se a gente errou a receita. Então, vamos fazer, repita, teste, não tenha medo de errar, eu volto a insistir nisso. Saia do lugar comum, queira mais, experimente. Por que eu estou colocando a água aos poucos? Para dar tempo da farinha absorver essa água devagar, para que ela se espalhe, para que o processo todo de mistura aconteça de forma gradual e também natural. A gente está usando um equipamento, uma maceira, mas isso também acontece com as mãos. Se a gente colocar tudo de uma vez só, nós vamos levar muito mais tempo para chegar no ponto ideal, tá? Não esqueça, a gente está aqui falando tudo isso. A receita vai aparecer aí no teu vídeo também. Siga. Cada farinha tem a sua capacidade de absorção. Tudo isso a gente aprende, tá? Aqui nós estamos trabalhando com 65%. A gente está colocando aos poucos. Nesse momento a gente tá faltando aí 5% da água só. Tá, nós já estamos indo para 10 minutos de batida, quase metade do nosso tempo, tá? Dez minutos de batida, nós já temos, 3 dos nossos ingredientes todos colocados. E por fim, no final eu coloco o sal. O sal, além de dar sabor, tudo, no processo de preparo da massa, assim que eu jogar ele lá, ele vai absorver essa água, ele vai dar uma secada na massa e nos ajuda e finaliza todo o processo, tá? Estamos indo aí, para os nossos 15 minutos, só como a massa já está ficando, A gente já observa ela já criando ali o formato de cabeça de alho, né? A maceira já está limpa e, nós vamos colocar sal. Também, aos poucos, como a gente colocou a nossa água, tá? Então, vamos lá. E começa a nossa fase final. Eu vou utilizar sempre aqui. Olha lá. Outras coisas legais de se aprender. Existe até técnica para a gente definir a temperatura ideal da água. E isso eu também ensino você. Como eu também, trabalhamos sempre com água gelada. Por que isso? Para que a gente possa, tanto utilizando as mãos quanto uma maceira, bater o tempo suficiente para misturar bem os ingredientes, para atingirmos até o ponto de véu, se for aquilo que nós queremos da nossa massa, sem esquentar tanto a massa. Por quê? Fermentação. A fermentação é um processo vivo. Ele se inicia e é irreversível após atingir 28 graus. O fermento então começa a crescer e ele não para mais, tá? Ele vai morrer com 55 graus.
Então, o que nós conseguimos com isso? Quando a gente fala, poxa, vou fazer uma fermentação, uma maturação de 24, 48 horas, 72 horas, a gente consegue isso diminuindo o processo de fermentação, para que ele então trabalhe junto com outro processo chamado maturação, que vai dar leveza e sabor na nossa massa. E isso só é possível diminuindo a temperatura. Então a gente já começa utilizando água gelada na batida, que a gente chama, né? Por isso, a água gelada tem um porquê. Aqui uma dica para a gente tirar a nossa massa da maceira, para não grudar na mão e tudo. Molhe as mãos, tá bom? Ó, a mão tá sempre limpa. Olha que massa incrível que está saindo ali. Maceira limpa. Tá? E isso serve também quando a gente está preparando a massa com as mãos, né? Ela solta das nossas mãos quando ela está no ponto e está bem misturada, tá? Olha aqui, ó. Tirei a massa, a gente vai fazer aqui dobra, tá? Vamos fazer uma dobra, é uma forma de reforçarmos a malha glutínica, tá? E dessa forma colocarmos mais ar para dentro da massa, tá? Eu venho aqui, ó, olha como tá aqui a maceira, eu vou pegar ela aqui, esse é o meio dela da massa, eu vou pegar aqui e vou colocar para baixo, ó. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Coloquei para baixo, virei a massa, tá? Ó, vou fazer isso, coloquei para baixo, é quase que criar uma grande bola, ó. Essa é a história, tá? Ó. Botar minhas mãos para dentro e vou trazendo aqui. Olha aqui. Tá? Fazendo assim, ó. Estou criando uma grande bola de pizza e nós vamos fazer a nossa primeira fermentação, que acontece em bloco, tá? Isso nós vamos dar aí no mínimo meia hora. O ideal é a gente trabalhar com 1 a 2 horas. Depois nós então porcionamos e boleamos a nossa massa, tá? Olha que massa linda, ela já tem até bolha de ar, tá? Vamos aqui, nossa caixa plástica. Posso fazer mais dobras? Sim. O ideal, se a gente trabalhar com acima de 60% de hidratação, 65, 68, 70, fazermos 4 dobras. Uma eu fiz agora, mais 3, uma a cada meia hora. É o tempo que a gente falou da fermentação em bloco. Então, se a gente fizer isso, nós trabalharemos aí com 1h30, 2 horas, e nós vamos ter uma massa com muito mais ar, muito mais reforçada a malha glutínica, tá? Peguei, coloquei aqui na caixa e tampei. Até daqui 2 horas.